Olá, começa agora o programa Boladas. Hoje a gente vai começar com um assunto super polêmico, que é o aborto. Se existe uma pessoa que defende o que você defende antes de você nascer, você ia gostar? Eu não consegui conceber a ideia de que eu estava tirando uma vida. Para mim, eu estava preocupada comigo. Eu defendi o aborto a vida toda e tal, antes de me converter, porque eu acho que a mulher tem o direito de fazer o que quiser com o corpo dela. Vamos tirar, né? É mais fácil abortar, em vez de ter a consciência da consequência disso, né? Tá tirando uma coisa de mim. Ele arrancou um pedaço de mim. Porque Mas te ao mesmo pertencia, tempo o meu né? racional. Mas bota na gaveta, isso não tem nada a ver. Imagina, com essa idade agora, como assim? Vai sustentar como, filho? Eu não tinha dinheiro, o namorado não tinha, era todo mundo a favor daquilo, estava tudo ótimo. Ninguém chega pra você e fala, não faz isso. E quando é que a ficha caiu, que você tinha feito alguma coisa? Não, depois que eu conheci a palavra de Deus. Não. Mas você teve, assim, tipo, que nem ela, que entrou na igreja, veio aquele... Que eu fiz? Não, Como é foi que ao a tua- longo do tempo que eu fui entendendo. Mas Eu você fui entendendo sentiu o que aquela era uma culpa? vida, o que era para Deus a importância de uma vida. E até hoje, eu sei que eu estou perdoada e isso não existe mais. Mas até hoje, por exemplo, eu tenho amigas com a minha idade que eu teria um filho ou uma filha da idade da que elas têm filho e filha. E volta e meia eu me pego imaginando. Porque eu fiz aborto muito cedo, assim, umas 15 dias, 20 dias, sei lá. Então eu não sei o sexo, né? Mas eu volto e meia, estou vendo um filme. Toda vez que eu vejo uma mãe, mais ou menos da minha idade, que tem um filho de 20 anos, 15 anos, eu acho tão legal, porque é uma mãe jovem. É. E eu penso, não vou ter isso. Mas eu poderia. Eu poderia, exatamente. Eu poderia ter isso. É. E hoje a minha vida, Deus restituiu tanta coisa da minha vida, hoje eu teria tudo que eu tenho, mais esse menino ou essa menina, essa moça, esse moço. E eu tenho quase uma inveja, assim. Não Uma inveja santa. Uma inveja no sentido... Mas o que ela está falando é muito interessante, porque o que a gente faz, o ato do aborto, ele é um negócio tão pontual e tão demoníaco que a gente só consegue pensar no hoje, no agora, naquilo que a gente está necessitando naquele momento. Eu necessito estar livre disso. É um ato egoísta. Muito egoísta. Só que o tempo vai passar. E você vai conseguir administrar. Exatamente. Você vai conseguir levar a sua vida em diante com aquela criança. A gente tem exemplos maravilhosos. Desde que você contou do Beethoven, é uma coisa maravilhosa. Imagina se essa mãe não tivesse tido o filho. Eu tenho histórias lindas de mulheres que também não podiam ter filho e o filho que veio como uma grande bênção. Mas toda consequência, todo pecado tem consequência. Tem uma consequência. E ele vai buscar você lá na frente. Agora, no culto que foi na Turiaçu, que foi com a Neuza Tioca, que ela passou um filme do aborto. Foi nesse dia que realmente veio um arrependimento e eu achei que eu ia virar ao contrário, de tanto que eu chorava. Hoje são 1.400.000 abortos clandestinos no Brasil. É muita coisa, né, Thaís? É muita coisa. E, na verdade, isso não é razão para legalizar nada, sabe por quê? Porque 99% é fruto de promiscuidade. Exatamente. Então, a gente já entra nesse assunto. Quer dizer, a pessoa não usou preservativo, tem um filho atrás do outro e depois quer sair matando todo mundo, né? Na nossa legislação, na nossa lei, quando que é permitido o aborto? No nosso Código Penal só tem três, na verdade é o que a gente chama de aborto legal, são três situações. A primeira situação é quando é fruto de estupro, e aí independe até da condenação da pessoa, da pessoa que cometeu o estupro. Quando existe um risco para a mãe, né, um risco para a mulher que está gerando de vida, na verdade de morte. E uma terceira situação aprovada em 2012 é quando a criança está sem cérebro. Então são três possibilidades legais de interrupção da vida. Só isso. E agora a tentativa é legalizar de todas as formas de interrupção da vida, né? Porque hoje o nosso país tá vivendo uma loucura, né? Então, como se uma grande libertinagem, né? Então, uma libertinagem e assim, eu vejo o quanto os deputados, não só evangélicos, mas católicos, estão se juntando ali na bancada para tentar segurar leis que vieram para arrebentar a sociedade. É verdade. E essas leis, elas estão querendo ser levantadas junto com a mídia,
Exatamente. através de novela, de filme, parece que querem empurrar tanta coisa em cima da sociedade e esquecem que os valores da família, eles são imutáveis, porque são os valores de Deus. Pois é, mas é o que você falou, é uma tentativa de deturpar os valores e os princípios cristãos. E o que você falou para mim é muito interessante, a movimentação parlamentar, ela é de extrema importância. E aí é que eu gosto até de fazer, eu sempre falo isso, eu gosto sempre de fazer uma observação. Tem muita gente que não gosta de uma movimentação política na igreja e contesta quando a gente apoia um determinado, não partido, mas um determinado político. E eu vejo a importância que hoje em dia nós temos que dar para a movimentação de apoio à política, sim, aos políticos que têm valores cristãos. Mas sabe por são quê, eles que Thaís? vão mudar. Porque, por exemplo, a minha opinião, a sua e a dela e de quem está em casa, não adianta nada. É muito legal, mas não é legal, mas não vai movimentar nada. Não movimenta, entendeu? exatamente. Se a igreja não Exatamente. se a igreja não se politizar, se aquela a gente- história. Quem não gosta de política é escravizado por quem gosta. Mas exatamente, porque Entendeu? alguém vai fazer o papel de quem não vai fazer, entendeu? Se você não levantar E acreditar em parlamentares que estejam ali para defender aí, os valores, exatamente, não adianta ir para exatamente. fazer Não adianta fazer protesto. passeata, não adianta ficar postando no Instagram, no sou Facebook, contra falando que é isso, sou contra. A nossa opinião agora não importa. O nosso papel hoje na sociedade é apoiar aqueles que têm poder de mudar alguma Isso, coisa do exatamente. ponto de vista legal, do ponto de vista político. Eu sou extremamente a favor a isso. Então tem que acompanhar projeto de lei, sim, tem que votar, tem que se movimentar. Tem que ver o que eles estão fazendo. Tem que ver o que eles estão fazendo. E é o que você falou, é impressionante como a mídia acaba apoiando aquilo que é contrário aos valores e aos princípios cristãos. Infelizmente, essa é a verdade. Porque é uma grande realidade, vai. Se liberar aborto no país, da forma que o país anda hoje, Não, pensa. não tem hospital, nem público, nem nada. A questão é assim, quando você legaliza o aborto, que é uma prática criminosa, você está intrinsecamente legalizando o quê? A promiscuidade, o sexo fora do casamento, o sexo antes do casamento, uma série de questões que vão contra os valores cristãos. Mas não é só isso, é a consequência disso. Porque o que você faz com uma menina que com 16, com 13, 14, 15 anos, como já aconteceu com muitas, como no meu caso que tinha apenas 16 anos, pratica um aborto, você destrói a vida dela para um futuro, você carrega uma culpa, você carrega Sabe uma o que eu série acho de também? Você situações. tira a responsabilidade do ato do ser humano. Sim, sem dúvida. Porque aí você meio que pode fazer tudo porque você tem como consertar. É. Então parece que, como foi para mim, o seu ato irresponsável, porque eu podia ter me prevenido, eu não era nenhuma ignorante, né? Eu tinha acesso a anticoncepcional e tal, e aí eu fui porque eu quis e foi uma irresponsabilidade minha. Isso gerou uma consequência. Aí o que eu faço? Eu mato a consequência. E aí a lei, ela me apoia a matar as consequências da Mas a minha razão vida, de né? quem defende a liberação do aborto é essa. Esses pseudodeputados aí que ficam defendendo isso, ele usa um monte de palavra difícil, que só ele entende, porque muitas vezes ele fala coisa que eu também não sei nem o que ele está falando. Mas a base da ideia, vamos virar uma bagunça. Faz o que você quiser, que você não precisa mais se responsabilizar Exatamente. por nada. Transa com É. 75 pessoas em 3 dias no carnaval e depois você entra numa clínica e faz quantos abortos você quiser. É isso A verdade mesmo. é essa. É isso mesmo. É porque tem que mascarar com Você argumentos, tira a né? responsabilidade o da princípio pessoa. é o princípio da liberdade individual, o princípio nenhuma. do direito de escolher o que fazer, o que não fazer com o seu corpo. Daí a gente volta naquilo que você falou. A questão não é o seu corpo, é uma vida e você não tem o direito de tirar uma vida. Então você tem que ter uma responsabilidade com uma vida que você cria, que você gera. Que é a mesma responsabilidade, Priscila, de uma mãe que coloca uma criança no mundo. Hoje a gente não tem o ECA que cuida da situação das crianças. Então por que a gente protege uma criança que está viva e a gente não protege uma criança que está esperando para viver? Que ela está ali, Ô, doutora né? Thaís, uma pergunta. Esses personagens aí, né, que ficam defendendo o aborto e fazem discursos mirabolantes e patéticos, por exemplo, eu concordo que, por exemplo, uma pessoa que não tem educação, não tem recurso, não seria melhor dar educação? Sim. É isso que, A chave não é exa- essa? Ao invés de liberar exatamente. o crime, vamos cuidar vamos para que não haja ensinar o crime. para não Não, cometer educação o crime. sexual, planejamento Pois é, familiar. pois é. Mas é o que, Entendeu? é o Método que ela seguro, falou. contraceptivo, Pois é, na verdade o que lógico. acontece? O nosso sistema hoje, infelizmente, é um sistema que ele, além de ser corrompido, ele já virou uma coisa tão gigantesca que é tão difícil cuidar da raiz que é mais fácil cortar a consequência. É isso E isso vem dessa forma disfarçada. Então parece que eu estou querendo encerrar um problema que está aqui, sendo que na verdade eu devia tratar aqui. Então eu concordo com isso. O trabalho tem que ser lá
no planejamento familiar, Isso na educação, não só sexual, mas na educação da questão da estrutura de uma família. Mas existe também, é tão interessante o que você falou, Paula, que existe, por exemplo, o deputado que lançou um projeto de lei para a legalização do aborto, que é o mesmo deputado que é o João Ilhas, que lançou também um projeto de lei para a legalização da maconha, ele é tão esperto que ele também lançou paralelamente um projeto, não sei se é dele, mas tem um projeto em andamento que ele apoia, que estava pensado e agora foi desapensado para votação, que trata do quê? Da reestruturação, da estruturação familiar, do direito de planejamento familiar. Então, ele tenta trazer também toda uma conotação social. O aborto vem ajudar no planejamento familiar. Quer dizer, ele não consegue ensinar, não consegue Ele desestrutura, né? Ele tira toda a estrutura que já está pronta. Então, é tentar mascarar como se fosse uma boa ação para a sociedade, enquanto a gente tinha que tratar o problema na raiz. Você, como advogada, eu sempre pensei que eu nunca ia conseguir ser advogada. Por quê? Nem eu. Porque, nem eu. Você só ia conseguir ser cantora e artista. Ainda bem, né? Cada Porque um você tem que ter o canta seu bem dom. e é bonita. Você ia ser o quê? Nunca advogada. Ó, sabe o que é isso aqui? Anabelle. Jezabel. Não é Anabelle. Quando a pessoa fala besteira, tem que ficar segurando. Ó. Nem eu? Foi o nem eu? Gente, eu não posso falar nem eu, Nem então. eu. Então tá bom. Olhando pra cara dela. É bom saber que o nem Mas eu achou não rola. ótimo, ainda bem que não é todo mundo advogada, senão ia Nem eu. O que seria do amarelo se todo mundo Não, gostasse do sei, verde, eu não não ia é? gostar de ser advogado, eu tô falando Por assim quê? como Por quê? cristã. Por quê? Porque eu ia, quando eu vejo que a lei dos homens, ela... não, a bonequinha fala, hein? Gente, o demônio que a boneca fala. fala assim? O que a boneca fala? Aperta aí, deixa eu ver. Olha, tá combinando com o meu vestido. Ó. O que tá parecendo até a cor do cabelo. Ela quer um abraço, ela tá carente. Quando a lei dos homens contraria a lei de Deus, a Bíblia? Olha só, na Não verdade... tem vezes assim, que às vezes você fica nervosa? Você fala, meu Deus, que lei é essa? é muito difícil. A gente ainda tem aqui no país uma grande vantagem de sermos ainda um país laico. Então, a gente tem a laicidade que nos protege. Como a gente já até estava conversando aqui antes de começar. Não, mas ela protege, mas às vezes você fica um pouco irritado. Não, mas a gente ainda tem essa vantagem, é isso que eu estou falando. A gente ainda tem aonde trabalhar para proteger liberdade, os nossos né? valores. Porque tem país que não tem e a gente tem que se submeter. Se você está num país desse. Já tem país que a droga é legalizada, que o aborto é legalizado. Então, uma série de situações que a gente tem que se... Então, por isso que eu falo, a nossa briga aqui é para manter um pouco da liberdade religiosa que a gente tem, para promover ainda a nossa prática de fé e de maneira que a gente possa movimentar Mas você não fica, às a vezes, legislação. irritada com isso? Eu fico irritada não é necessariamente com a lei em si, eu fico irritada com a nossa inércia diante daqueles que promovem a lei. Sim. Então tem gente promovendo a lei e a gente vai fazer o que diante disso? A gente precisa mudar. Até então tá tudo certo, Priscila. Até então, eu não consigo, por exemplo, no caso do aborto, que a gente tem essas 3 possibilidades do aborto ser legal. Eu acho que a questão do estupro não deveria ser uma questão legal de possibilidade de aborto. Sabe por quê? Uma mãe, quando ela tem uma criança, é um amor tão incondicional. Sabe o que acontece? Eu acho assim, cada caso é um caso. Eu sempre acho que cada caso é um caso. Tudo eu acho que tudo é Você cada também não caso. Eu acha? também A acho. gente, como pastor, a gente tem que aprender a discutir certos assuntos, mas algumas coisas são tão polêmicas que a gente precisa descobrir a história. Tem Então várias tem histórias. várias Tem, histórias. tem. Isso não dá para discutir. Porque tem casos que a pessoa não tinha nada a ver, foi pega no beco, estuprou e não tem condição financeira e se deu mal e tudo. Tem caso que a pessoa namorava o cara, ele me estuprou. Entendeu o que eu tô te falando? Sei. Então, Não, mas eu acho assim, você tá vendo mesmo, como a lei não funciona? mesmo que seja o resultado de um estupro, uma gestação, mesmo que a pessoa não tenha a intenção de se tornar realmente mãe daquele feto, daquela criança que está sendo gerada ali dentro, ela pode contribuir com uma outra família que tem o sonho da maternidade e não tem biologicamente condições para isso. Então, apoiar o aborto mediante um estupro, eu acho que ainda é uma coisa a ser repensada, porque existem mecanismos para a gente conter mas, esse Cris, problema, repensada, ainda favorecendo uma nova família. Não, se existisse, por exemplo, um ministério que não existe, É verdade. de não existe. aconselhamento no Congresso. Põe um monte de pastor com discernimento espiritual para Não, porque é isso. o que é verdade e o que é mentira. isso que eu ia te falar. Na verdade, essa questão é falando. séria e É ela séria. envolve uma questão espiritual muito forte. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se a pessoa eu fui estuprada, eu estou carregando um bebê que é um fruto de uma coisa que me traz lembranças horríveis. Eu não necessariamente preciso, após o nascimento desse bebê, tê-lo comigo. Eu posso doar para uma instituição que vai Pra adoção, direcionar você tá para uma dizendo. adoção. Mas, Cris, a Então. gente não sabe o que isso... Eu não sou a favor, mas eu não sei o que isso trouxe para a pessoa, entendeu?
Às vezes ela foi estuprada, matou a mãe dela, roubou a casa. Ai, como você tá trágica, tá? Piorou a situação do estupro. Além de ser estuprada, a mulher eu tô ainda dando perdeu. o panorama. Eu tô falando que quando tem um estupro, existem coisas piores em cima disso. É por isso que eu tô te falando. É que o trauma pessoal, talvez a pessoa... Eu sou contra de qualquer forma. Até do neném que tá sem o cérebro. Eu acho que a gestação tem que acontecer. É isso. Mas é o que a mulher vai passar aqueles isso. 9 meses realmente é um filme de terror, né? Porque ela vai Todas lembrar... as situações são duras, não são fáceis. Não Mas são fáceis. talvez, eu acho que talvez até essa gravidez minimize o trauma que ela sofreu no estupro. Também, traga também. um amor que ela não conhece. Talvez, eu não tô na que às pele vezes, delas, né? eu concordo que cada caso é um caso, mas se a gente for considerar o que a pessoa vai viver depois, qual é o trauma que ela vai continuar sofrendo, aí a gente volta para a situação de uma menina que engravida do namorado que não Também, queria. Ela exatamente. também vai viver uma série de traumas. Eu acho que o estupro é um negócio tão dolorido que talvez a vida pode transformar aquela história. A maternidade é algo tão... Vocês não são mães, eu sou mãe de 2. Eu amo tão intensamente meus filhos, tão intensamente, que hoje eu consigo pensar que se tivesse acontecido comigo um estupro, talvez eu ia amar meu filho da mesma forma. Porque o amor de mãe é um negócio que não tem explicação. Não, mas isso você... O próprio fruto do estupro ia se transformar, talvez, no amor também. Eu não sei, hoje você é uma pastora, é uma mulher madura. Eu você sei, tem por isso que eu falo, você tem uma condição boa. É diferente de uma menina que está Porque às subindo vezes o são morro. meninas de 14 que está anos. subindo o morro Não, com 14 sem anos, que o pai é dúvida, traficante. sem dúvida. Entendeu? Não tem comida em Tem casa. meninas que sem dúvida. engravidam porque o pai estuprou, Ai, né? que horror. Isso também é e aí terrível. Entendeu o que eu tô Não, falando? sem dúvida. O padrasto estuprou. Por isso que eu acho que é o que você entendeu? falou, Priscila. Tem que, por exemplo, uma situação de estupro, se tivesse um trabalho de uma assistência psicológica para entender o contexto daquilo. E não tudo, existe isso, é isso que eu estou te falando. Pois não é. existe um Então, a gente trabalho, fica à mercê. não existe assistente social para menor, não existe assistente social para nada. É que nem hoje, essa discussão da maioridade penal. Existe. É bom de ficar claro. Entendeu? Os profissionais estão aí, a gente tem profissionais competentes. O que não existe é uma movimentação do governo para trazer esse serviço à disposição da população. Mas, Thaís, o problema nesse país é que as leis, elas não funcionam. Não funciona porque elas não são aplicadas. Entendeu? Porque a lei existe. ela E aí existe. ela tem o direito de falar, não, fui estuprada, não quero ter esse filho. Tudo bem, mas a gente pode tentar antes te ajudar. ver uma melhores, assistência social. Sim, conversar. não tem. Eu vou te falar o que um psiquiatra, eu vou te contar quais são os benefícios de Isso você aí. ter um filho. Aí você Pra tentar censurar. entrar, Não tem, você tirar a exatamente. pessoa do modo pânico, né? E aí que é o que é a questão. a decisão no pânico Um projeto não como o do funciona. Jean Willis, ele ignora essa possibilidade, mas ele vai logo, vamos resolver logo isso. Resolve. E não é verdade, você não resolve. E amanhã a menina tá grávida de novo. Exatamente o que eu ia falar. E aquela história, mas nos Estados Unidos pode, não sei onde pode. Você quer ver estatística? Adoro estatística, quer ver? Nos Estados Unidos o aborto é permitido, são 10 vezes mais propensas a surtos, as mulheres Viu? a surtos psicóticos, depressão e suicídio. Por quê? Porque é o que a gente falou, a mulher acaba ainda num ímpeto, vai lá e faz o aborto. E fica mascarado E fica aqui. Mas olha o índice, elas têm Então, 10 vezes mais. Mas é que a gente falou no Exatamente. começo, lá na frente Lá na você tem um frente, monte de ela percebe que ela problemas não e precisava. você Olha a nunca- história da Paula, Isso é que hoje olha pra extremamente trás e fala, satânico. queria Por quê? ter um filho. Porque 9 meses passa rápido, você não tem Exato. tempo de decidir. Ou faz, vai, É isso vai aí, logo. é isso aí. Aí já fez, não tem como voltar É isso atrás. aí. Esse projeto de lei, para mim, é tão absurdo que ele ainda impõe que as pessoas que queiram fazer, as mulheres que queiram fazer o aborto, elas vão ter o direito de fazer pelo SUS. Imagina. Nossa. O SUS não consegue atender nem os acidentados Não consegue cuidar emergenciais. do surto de Imagina- dengue que tem. Aham. Que a mulher já tá Ela é assim, curada, Nem curetagem Não, de quem tá de quem- abortando sem Ela querer, naturalmente. ia ficar exatamente. 9 meses sentada e a barriga ia crescendo Não, até já o dia é- de ser atendida. Parece uma brincadeira É. isso. É por isso que eu falei que hoje a gente trata, a questão é tão séria e parece que é tratada como se fosse uma decisão de que escola que eu vou estudar, algo assim. Por isso que eu falo da questão consciência. que carro que eu vou comprar. Não é uma coisa banal. Que é tão Não é fácil banal. você racionalizar essa consequência, nossa, isso vai trazer problemas para o meu futuro, mas é tão simples você racionalizar num momento anterior ao ato sexual com uma proteção, ou até evitando de outras formas, esperando o seu casamento, onde você vai ter o fruto de um relacionamento Sem sadio. dúvida. É mais fácil racionalizar antes do que depois do ato em si, né? Lógico. Isso é Quando a uma gente está questão falando de cultural uma mesmo. massa, né, que não tem valores cristãos como a gente leva a sério, então a gente tem que pelo menos Não, mas parte do princípio racional. Se for votar em pessoas uma estratégia de inteligência até. que vão atrás de uma estrutura familiar, de subir, de ir até eles e ensinar o que os pais dele não aprenderam. Que se a mãe daquela menina tivesse aprendido, ela não tinha 9 irmãos.
A mãe dela não aprendeu. Então você vai ter que Alguém tem que transformar ensinar, e passar os seus valores para aquela pessoa. E isso é o trabalho da raiz. Ele demora muito mais? Demora muito mais. Muito Talvez mais ele demore trabalhoso. muito tempo, Aham. porque ele vem de quanto tempo, né? Desde que o Exatamente. Brasil é Brasil, né? Exatamente. Na verdade, existe uma confusão de valores muito grande que nós estamos passando, e com certeza é de teor espiritual. Na verdade, é uma guerra que tudo está camuflada. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa continuar pregando a verdade, porque se a gente prega o amor, as pessoas encontram Jesus, se as pessoas se convertem, elas não precisam de muita teoria. Porque quando você ama, você não mata. É verdade. Quando você ama, você respeita. Quando você ama, você ajuda, você doa. Então, o quanto é importante a gente entender isso. Se você consegue levar o evangelho de Jesus, se você consegue, a pessoa consegue sentir o amor que ela nunca sentiu na vida, porque hoje esse amor não existe, porque o amor entre as pessoas se esfriaram, então muitas pessoas abortam, porque sabe que não vai ter um namorado do lado, o marido não vai estar do lado, e tudo em relação à falta de amor. Quando você recebe o amor de Deus, quando você tem essa relação com Deus, você consegue passar as piores dificuldades sozinha. Você consegue passar as piores lutas sozinha, porque você tem um Deus que não te abandona. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é importante para a gente ajudar a sociedade, uma conscientização política, a gente entender o quanto é importante a gente colocar pessoas ali que vão estar segurando, que vão estar lutando pelos valores de família e, principalmente, o quanto é importante a gente estar pregando o amor e a preservação da família. Então, quando você está nesse objetivo de vida, nesse intuito, e continua evangelizando as pessoas e levando o amor de Jesus Cristo para as pessoas, você está indo no caminho certo, você está fazendo o seu papel. E essa discussão, na verdade, ela, por mais que ela se afunile, ela vai acabar sempre nos valores do mundo contra os valores de Deus. É verdade. Uma permissividade que quer acabar com a sociedade, com a família, contra os valores de Deus. Então, você que está nos escutando, eu sei que tem, e nos vendo, eu sei que tem muita coisa, foi colocado muita polêmica, porque é um assunto muito abrangente, mas eu quero falar com você agora, que fez o aborto, com você que está pensando assim, pô, essas meninas fizeram, elas se sentiram perdoadas, mas eu não me sinto ainda. Mas eu ainda estou triste, mas eu ainda estou magoada, ou eu estou pensando em fazer o aborto. Eu quero deixar um versículo que diz assim, em Isaías 43, 25, diz assim, mas eu mesmo sou o Deus que apaga as suas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então, como é gostoso você se sentir perdoada por Deus. Se sinta perdoada. Você fez, você errou, mas através do sangue de Jesus Cristo você tem o perdão. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele morreu por aquilo que a gente, pelos nossos erros que a gente na ignorância acabou cometendo. Então você não precisa ficar se martirizando. Ai, o que eu fiz? Será que eu vou ser cobrada por isso? Não vou. Graças a Deus a gente tem um advogado. A gente tem Jesus que cobre, o sangue dele cobre os nossos pecados. Você pode hoje ficar zerada se você entregar sua vida para Jesus e falar, olha, eu não quero ficar com esse peso, eu não quero ficar culpada. Talvez você esteja até passando por um período de esterilidade por isso também. E a sua madre esteja fechada, você não consegue ter filho, você não consegue ter relacionamento, as coisas não acontecem com você por causa dessa culpa e desse peso, da verdade, dessa morte. Então, eu quero que você saiba disso, o sangue de Jesus, ele te livra, ele te limpa, ele tira a condenação. Se você confessar os seus pecados, ele é justo e fiel para te perdoar de todos eles. E busque isso em Deus. Busque, converse com Deus, se abre, fala, Jesus, eu quero o perdão de tudo que eu fiz, eu quero começar um tempo novo, eu quero começar uma vida nova. E outra coisa importante que eu quero deixar no seu coração, seja convicto, seja fiel aos teus valores. Porque a permissividade, ela é colocada através da mídia, ela é colocada através de amigos, e quando você vê, você está achando tudo engraçado, você está achando tudo legal, e você deixa isso entrar. Você deixa isso entrar na família, você deixa entrar na igreja, você deixa entrar na sociedade. Seja fiel aos teus valores, até o final, e Deus vai honrar a tua vida. A gente vai terminando esse programa, mais um Boladas com você.